Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Uma vez mais estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando cada dia. Mandamos aqui um alô especial para Luzia Justino, é de Vila Velha, no Espírito Santo. Osnar Damon, é de São Tomé e Príncipe. Dalva Marconi, ela está parabenizando o esposo, que vai aniversariar amanhã, e hoje eles estão completando aniversário de casamento. Parabéns ao casal, ao Miguel, que vai aniversariar amanhã. Veneranda Evangelista, de Itajaí, Santa Catarina, também está aniversariando hoje, parabéns. Tereza Lima Nascimento, é de Capim Grosso, na Bahia, também o Geraldo José de Souza, lá de Capim Grosso, na Bahia. Edil Vicente Pereira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Walter Henrique Becker e todos com os quais ele compartilha os estudos lá no Rio Grande do Sul. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos pela vida, por mais este dia que estás nos concedendo, por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale a nossa mente, ao nosso coração. Pedimos uma bênção especial para a Veneranda Evangelista, que está aniversariando hoje, que ela tenha muitos anos de vida, segundo a Tua vontade, e também Dalva Marconi e Miguel, que estão completando aniversário de casamento hoje, e o Miguel vai aniversariar amanhã. Que Deus abençoe ao casal. Uma bênção também especial para a Luzia Justino, lá de Vila Velha, Osnar Danon, lá de São Tomé e Príncipe. Uma bênção especial também para Edil Vicente Pereira e família, lá de Campo Grande. Tereza Lima Nascimento, de Capim Grosso, e o Geraldo José de Souza também. Que Tu abençoes nas suas lutas e problemas. Abençoes também o nosso irmão Walter Henrique Becker e todos com os quais ele compartilha o estudo. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo desta semana. Nós estamos falando a respeito de bem-aventurados, felizes, os que creram. E sabemos que quando Jesus esteve aqui, no seu ministério, muitas pessoas creram, mas a maioria não creu, rejeitou. E isso também acontece hoje. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus e não decidem tomar ali a posição ao lado de Jesus, e muitos rejeitam. Infelizmente, as pessoas não querem saber de viver uma vida com Cristo, de ter uma mudança de vida. E ontem nós comentamos aqui a respeito de Pilatos, que ele involuntariamente deu testemunho de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? E ele estava fazendo uma pergunta, mas ao mesmo tempo estava afirmando que Jesus era. E quando Jesus foi crucificado, ele mandou colocar uma placa em cima da cruz, dizendo que este é o Rei dos Judeus. E os judeus não gostaram, mas Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Vejam, Tomé, nós falamos no início da semana sobre ele, e nós vamos comentar agora um pouco mais. Tomé, ele era um dos discípulos de Jesus, e quando Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi aos céus e retornou no mesmo dia, ele foi aos céus para saber se o sacrifício dele tinha sido aceito pelo Pai. E aí ele retornou e ele permaneceu mais 40 dias aqui na terra, ainda aparecendo aos discípulos, aparecendo a outras pessoas, e depois de 40 dias ele retornou para os céus e vai voltar para nos buscar. E então, nessa aparição, depois que Jesus foi aos céus e voltou, naquele domingo, Jesus apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava com eles. Tomé, não sei a razão, ele, quem sabe triste, né? Porque Jesus tinha morrido, ele não estava ali junto com os demais discípulos. Isso às vezes acontece também, né? Quando nós perdemos alguém que nós amamos, que nós gostamos, fica aquele vazio dentro da gente, a gente não quer ver ninguém, não é verdade? A gente quer ficar num canto sozinho,
e pensando e meditando. É muito triste perder alguém próximo, né? E Jesus era próximo dos discípulos, e é tanto que os discípulos eles ficaram tristes quando Jesus voltou definitivamente para os céus. Mas Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou lá teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus falando isso para confortar os discípulos, está em João 14, de 1 a 3. Mas eu quero ler com vocês aqui, hoje, falando sobre Tomé, João, capítulo 20, a partir do verso 19, diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, o dia que Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor, e mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Eu li João, capítulo 20, versos 19 a 31. Interessante, não é, esse relato? Aqui diz que no primeiro dia da semana, ao entardecer, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas com medo dos judeus. E não era porque eles estavam ali fazendo um culto no primeiro dia da semana, ao invés de fazer no sábado. Não, eles estavam reunidos com portas trancadas com medo dos judeus, medo de serem presos e mortos também. E então, Jesus apareceu entre eles. As portas estavam trancadas e Jesus disse: paz seja com vocês. Os discípulos reconheceram por essa saudação que era Jesus, e mesmo assim Jesus mostrou as marcas nas suas mãos, do seu lado, onde ele havia sido ferido. E Tomé não estava presente nesse dia. E quando os discípulos encontraram com Tomé, eles falaram: olha, nós vimos o Senhor. Ele disse: eu não creio. Eu só vou acreditar se eu ver as marcas nas mãos, colocar a mão ali do seu lado onde foi furado. Aí eu creio. Passado 8 dias dessa primeira aparição aos discípulos, Jesus aparece novamente entre eles. Eles estavam novamente com as portas trancadas e Jesus aparece no meio deles. E então Jesus mais uma vez diz: paz seja com vocês. E ele disse para Tomé: Tomé, coloque aqui o seu dedo, veja minhas mãos, ponha sua mão na marca aqui do meu lado, não seja incrédulo, creia. Mas nós também, irmãos, às vezes temos essa mesma atitude. Nós ficamos céticos, né? Ficamos em dúvidas, ficamos incrédulos em certas coisas que nos falam e que às vezes nós ouvimos. E Jesus disse: olha, não seja incrédulo, mas creia. Mas Tomé, ele foi sincero. Por quê? Porque, como Jesus apareceu assim no meio deles, poderia ser um fantasma que aparecesse. Não é que naquela ocasião os gregos tinham influenciado muito
a cultura lá entre os judeus, e essa cultura de fantasmas vem dos gregos. E então, qualquer coisa para eles era um fantasma. Então, por isso ele disse, se eu tocar nas marcas e aí eu sentir o corpo dele, eu vou crer que é ele, que não é um fantasma. E então, Jesus ele disse, você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. E nós, depois de 2000 anos que Jesus aqui esteve, Jesus viveu entre os seres humanos, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou e ele vai voltar para os céus, e nós não vimos nada disso, mas nós cremos pela palavra de Deus e pelos testemunhos que são dados através da Bíblia, de pessoas que tiveram este contato com Jesus e eles viram e nós não vemos, nós cremos sem ver. E é isso que Deus quer, que nós creiamos mesmo sem ver. Por exemplo, muitas pessoas passam por dificuldades, problemas de saúde, passam por desemprego, passam, enfim, por tantas situações, e então muitas pessoas dizem assim, não, eu só vou crer se eu ver, ou se Deus fizer isso, se me conceder essa bênção, aí eu vou crer. Mas vejam que Jesus disse, felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nós precisamos colocar aqui a nossa fé em ação. É pela fé. Nós não estamos vendo, nós não estamos sentindo, nós não estamos sabendo se vai acontecer o que nós estamos pedindo, mas nós temos que ter fé, crer. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Ele está pronto a fazer o melhor por cada um de nós. E nós precisamos estar dispostos e prontos também a aceitar a vontade de Deus em nossa vida. Não querer somente que Ele faça do jeito que nós estamos pedindo e falando com Ele. Nós precisamos aceitar a vontade dEle, por quê? Porque a vontade dEle sempre é melhor do que aquilo que nós estamos pedindo. Nós queremos agradecer a todos vocês por terem estado conosco hoje estudando a Bíblia mais uma vez, e vamos retornar amanhã para concluir o estudo desta semana, mas nós queremos lembrar a todos vocês que a Bíblia diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.